Tite pede reforço urgente e entra em contato com o lateral que atua na Europa. Atacante Bruno Henrique posta foto com a boca cortada e viraliza nas redes. Matias Vinha foi parar no hospital e Flamengo atualizou a situação do lateral. Árbitro relata na súmula xingamentos do mascote do Atlético Goianiense e do técnico Jair Ventura. Atlético lança nota oficial detonando a arbitragem. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a subscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo sofreu, mas venceu o Atlético Goianiense 2-1 no finalzinho. Pedro de pênalti garantiu 3 pontos na primeira rodada, a estreia do Campeonato Brasileiro, que não terá jogos fáceis. Só pedreira. Se a primeira rodada já foi assim, imagina as próximas. Agora, atuação sofrível do Flamengo. Muito ruim, péssima atuação. Por desempenho, o Flamengo mereceu aí empatar ou até mesmo perder. Aliás, só não perdeu porque o Atlético Goianiense teve azar naquele pênalti. O Shailon bateu na trave. E aí o Flamengo foi buscar a vitória no finalzinho, no pênalti sofrido pelo Bruno Henrique. Mas o Flamengo com um a mais não criou, não atacou, não chutou, não envolveu o adversário. Quer dizer, tá acontecendo alguma coisa aí que o Flamengo com um a mais fica vulnerável. Os caras param de jogar, não tem parte tática, não tem nada. E você tem vantagem numérica dentro de campo. E ontem a gente não entendeu mais um segundo tempo ruim do Flamengo, assim como foi contra o Nova Iguaçu, assim como foi contra o Palestino no Maracanã. O Tite até tentou explicar na coletiva, mas a gente continua sem entender por que o time cai no segundo tempo. Aliás, o Flamengo ontem não teve aí uma grande atuação. Substituições estranhas aí do Tite, né, que não surtiram efeito, enfim. O Flamengo não criou praticamente nada quando teve aí a maior parte do jogo com um jogador a mais, né, o zagueiro do Atlético Goianiense foi expulso naquele lance lá com o Pedro. Por falar em lances polêmicos, ontem eu disse que a atuação ruim do Flamengo merecia uma crítica, né? Tudo que foi feito, mas é importante a gente comemorar o resultado. O resultado foi muito mais importante do que a atuação. 3 pontos importantes num gramado horroroso, né? Mais areia do que grama, aquele gramado impraticável do Serra Dourada. Acho que a CBF deve intervir aí para os próximos jogos, porque ontem não dava para jogar futebol. E os lances polêmicos, um deles foi o pênalti sofrido pelo atacante Bruno Henrique. Já nos minutos finais, o choque com o Maguinho resultou em um corte na boca do camisa 27, que publicou a imagem nas redes sociais. Eu não vou mostrar aqui para você, torcedor, a boca do Bruno Henrique aqui por dentro, toda cortada, ele mostrou essa foto, né? Aqui, ó, um corte muito profundo, porque a imagem é forte. Mas se você tiver curiosidade de ver, é só colocar aí no Google, corte na boca do Bruno Henrique, você vai ver essa imagem viralizou, ele compartilhou em uma de suas redes, né, a boca cortada na cotovelada do Maguinho. O Maguinho sobe com ele dentro da área e dá a cotovelada na boca. Inclusive, saiu muito sangue ontem, né, durante o jogo. O árbitro, ele não marcou a penalidade, ele foi chamado pelo VAR. E aí o VAR analisou o lance, cotovelada em qualquer lugar do campo é falta. Por que dentro da área não é? Então, pênalti corretíssimo. Aí o Flamengo converteu na cobrança do Pedro.
O lance gerou polêmica entre os jogadores do Atlético Goianiense que questionaram o resultado e principalmente a expulsão de Maguinho. Mas este não foi aí o único lance que gerou revolta no Serra Dourada. Ainda no primeiro tempo, a expulsão de Jair Ventura e de Alex Vinícius, né, foram motivos aí de muita reclamação. No lance em que o zagueiro recebeu vermelho, De La Cruz cobrou a falta. Aliás, me lembrou o Zico, hein? Que cobrança perfeita do De La Cruz. Foi aí eleito o gol da rodada, né? O gol dessa primeira rodada aí. Uma falta de longe, né? Perto ali da área, enfim. E aí, foi o primeiro gol do Flamengo, né? No segundo tempo, houve um gol do Atlético Goianiense anulado por impedimento e um pênalti a favor do time da casa cometido pelo Léo Pereira. Aliás, tinha que pegar esse lance do empurrão do Léo Pereira dentro da área e colocar em loop, repetindo, no celular dele, no avião voltando para o Rio. Para ele nunca mais ter essa ideia de empurrar um adversário dentro da área. Perder a cabeça. Isso não pode acontecer, Léo Pereira. Você vinha muito bem nas atuações. Não pode uma atuação, uma ação dessa durante a partida comprometer o trabalho que vem sendo feito. Bom, aí a nota oficial do Atlético Goianiense, reclamando da arbitragem do jogo contra o Flamengo, foi essa aqui, ó. O Atlético Clube Goianiense, diante dos erros flagrantes ocorridos durante o jogo contra o Flamengo, vem por meio desta nota expressar seu mais veemente repúdio aos erros grosseiros de arbitragem, que prejudicaram a integridade esportiva da partida. É inaceitável que equívocos tão evidentes comprometam o resultado de uma competição tão importante como o Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense reafirma seu compromisso com a ética e a justiça desportiva e não poupará esforços para que situações como estas não se repitam, maculando a integridade não só dos jogos do Atlético, mas do nosso futebol. Ressaltamos que nosso clube continuará lutando dentro das 4 linhas, com fair play e respeito às regras do jogo. Confiamos nas instituições responsáveis por zelar pela lisura do esporte e esperamos que medidas adequadas sejam tomadas para evitar que tais equívocos voltem a acontecer. Reiteramos nosso respeito pela arbitragem e por todas as equipes adversárias e reafirmamos nosso compromisso com a busca constante pela excelência e pela lisura desportiva. Eu queria saber o que o Atlético Goianiense está reclamando. Imagina acreditar que o Flamengo foi beneficiado. O Atlético teve um pênalti marcado a seu favor. O Shailon foi lá e perdeu, mandou na trave. O Atlético teve um jogador chutando o rosto do Ayrton Lucas. É isso mesmo. A chuteira do jogador do Atlético Goianiense veio aqui, ó, na parte central aqui do rosto do Ayrton Lucas. Não foi expulso, não teve VAR, não teve nada. O árbitro não deu pênalti com a cotovelada na cara do Bruno Henrique. Quem deu foi o VAR. Então não sei por que o Atlético Goianiense está reclamando tanto. Eu, sinceramente, não sei. E vendo e revendo os lances, não tem nada prejudicando o clube da casa. Tá chorando muito, Atlético. Tá me lembrando um outro clube aí. Bom, na súmula do jogo, o árbitro colocou que recebeu xingamentos do mascote do Atlético Goianiense, né? Do mascote do Dragão, o Dragolino, o André Luiz, que foi o árbitro. Ele disse o seguinte: relato que após o término do jogo, quando a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiário, foi abordado pelo mascote, identificado como o senhor Paulo Marcos, e proferiu as seguintes palavras: seus filhos da P, ladrões, vão tomar... Pá, relatou aí o árbitro, e o árbitro colocou tudo na súmula, os xingamentos. Esse foi o mascote, é aquele dragão que aparece, né? Ali tem um ser humano por baixo, óbvio, e aí ele xingou o árbitro relatou na súmula. O André Luiz também justificou a expulsão do Jair Ventura. Todo mundo estava querendo saber por que expulsou o Jair Ventura assim, logo no início do jogo. O árbitro disse isso aqui, ó: relato que após a informação do árbitro assistente, expulsei de forma direta o senhor Jair Ventura,
técnico do Atlético Goianiense, por proferir na direção do árbitro da partida as seguintes palavras: "Dá cartão, seu filho da P." E após o árbitro assistente número 1, "Vai tomar no seu..." Pá, aí botou tudo lá na súmula e por esses motivos, ele expulsou o Jair Ventura. O lateral esquerdo Matias Vinha deixou o gramado e foi direto pro hospital, né? Ele teve um choque lá de cabeça com o Adriano Martins, zagueiro do Atlético Goianiense, fez lá um curativo ainda no campo e foi direto para a ambulância. Já o lateral do Flamengo ficou no banco de reservas de repouso, mas passou mal e foi para o hospital. É delicado, gente. Qualquer choque de cabeça tem que correr pro hospital. O Flamengo atualizou a situação clínica de Matias Vinha e disse isso aqui, ó: "O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Vinha foi encaminhado ao hospital seguindo o protocolo de concussão cerebral. O lateral realizou exames que não constataram lesão cerebral. Segue em acompanhamento pelo departamento médico e retornou ao Rio de Janeiro com a delegação." Melhoras aí pro Matias Vinha. Bom, pra gente fechar, a diretoria fez 4 movimentações nesse primeiro semestre para reforçar a equipe. O próprio Matias Vinha, o De La Cruz, o Léo Ortiz e, por último, o atacante Carlinhos do Nova Iguaçu. Ainda assim, há um entendimento que um setor está aquém: a lateral direita. Ontem nós tivemos um exemplo disso. O Varela passou mal, estava com virose, foi cortado do jogo. E aí o que o Tite fez? Não tinha o Wesley, que está voltando de lesão. Pegou o Ayrton Lucas e improvisou na direita e colocou o Matias Vinha na esquerda. Ou seja, o Flamengo ontem não tinha lateral direito de origem. Tinha o Everton Araújo, que é volante, que às vezes atua ali na lateral direita, mas que mais uma imposição do Tite, né, de forçar e trabalhar o garoto ali na direita. Dito isto, o Flamengo não tem lateral direito. Tem apenas aí o Varela e o Wesley. A gente não sabe quando vai voltar, se vai voltar, como vai voltar. E aí, apesar do Flamengo negar qualquer tipo de contratação para este setor, existe aí uma situação envolvendo o lateral direito da seleção brasileira, Danilo, que atua na Juventus da Itália. E é uma notícia quente. Isso porque o Tite está agindo nos bastidores com a intenção de convencer o atleta a desembarcar no Rio de Janeiro para defender o Flamengo. De acordo com a apuração do Mundo Rubro-Negro, o comandante tem muito interesse em uma eventual chegada de Danilo e por isso vem conversando diretamente com o atleta convocado por ele mesmo para defender a seleção nas Copas de 2018 e 2022. Não é segredo para ninguém que o atleta tenha vontade de jogar um terceiro e provavelmente último Mundial de Seleções, né, pelo Brasil em 2026. Estando no Mengão, isso poderia ajudar. Apesar dessa atitude do Tite, não há qualquer negociação em andamento por sua contratação, o que não quer dizer que não possa acontecer em um futuro próximo, né? A informação é de que a Juventus não garante sua manutenção no elenco, o que pode facilitar para o Mengão. Então o Tite aí querendo um reforço urgente, já para a próxima janela, agora no meio do ano. Quando a gente fala no meio do ano, nós estamos aí no dia 15 de abril. Falta bem pouco. Maio, junho. Chegou no meio do ano. Então o Danilo é esse jogador que está na mira do Flamengo e o Tite vem conversando com o atleta. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Que o Tite ou um membro da sua comissão conversa com o atleta. O meia Igor Coronado, antes de fechar com o Corinthians, revelou uma ligação do Matheus Bach, filho e auxiliar do Tite, para saber aí como é que estava a situação dele lá pelas Arábias. Deixa aí nos comentários se a contratação do Danilo no meio do ano para a lateral direita seria boa, na sua opinião, porque a sua opinião é muito importante. Bom, eu volto, hein? A qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, seu like, seu joinha é muito importante. Saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!